Olá, uma questãozinha aí da AFA, né? Leia o enunciado, ele fala que é uma barra de comprimento D e uma força F conforme a figura. Ó. Aí essa força, ela cria um torque. Então, ó, essa força, ela não está perpendicular à barra, né? Então, se a gente for decompor a força para ver qual força, né, cria torque, ó, a gente vai ter uma componente para cá, ó, que eu vou chamar de Fx, por exemplo, ou Fy, tá? E outra componente para cá, ó, que são as duas componentes dessa força F. Vou chamar de Fy, tá? Né, que as componentes estariam aqui, ó. A força ou as componentes, né, entre as duas componentes, a que realiza a torque, momento, é Fx, ó, porque Fy, se você prolongar Fy aqui, ó, ela passa pelo ponto O que está aqui embaixo, ó, que é o ponto em torno do qual ela pode girar. Então, o momento, o braço de Y é igual a zero. Então, o momento de Fy em relação ao ponto O também é zero. Já Fx não, ó. Fx fica perpendicular à barra. Então, o braço é esse D aqui, ó. Então, o braço de X é o D. Então, o momento de Fx em relação ao ponto O vai ser Fx vezes o braço, que é o D, né? Que é essa distância D da barra. Tudo bem? Entendemos aí sobre a força F. Aí ele comenta o seguinte, imagine outra força. Pode ler o enunciado que você vai ver isso que eu estou falando. Outra força G. E a força G, ela é menor do que F. E eu quero que ela crie o mesmo torque que F. Como é que tem que ser desenhada a força G? Entendeu? Então, ó, como a única componente de F que realiza trabalho é a Fx, né? E Fx também, né, como é uma componente, ela é menor do que F. Na hora que a gente decompõe aqui, ó, Fx é uma componente de F, então ela vai ficar menor, né? As componentes são menores, decompondo ali. E o G também é menor do que F, ó, então a força G, ó, eu posso imaginar que ambas são menores do que o F, tanto a componente X como a força G. A força G é uma nova força. Então eu posso imaginar que elas são equivalentes, ó. Então, das alternativas, para a gente ter o mesmo torque ou o mesmo momento, eu posso imaginar que a G tem que ficar exatamente como ficou Fx, perpendicular à barra, né? Porque ambas são menores do que F e eu quero o mesmo torque. Então, a alternativa aqui vai atender essa aqui, ó. Porque é a única que ficou perpendicular à barra, ó. Então, ela vai produzir o mesmo torque que Fx, né? Aí você, né, você pode falar, mas G é menor do que F, mas Fx também é menor do que F, que é uma componente de F, as componentes são sempre menos intensas, né? Então é a alternativa C, né? Essa alternativa aqui nesse exercício é a C, né? A, B, C mesmo. Entendeu? Ela é bem teórica, né? Essa questão da AFA. Um abraço, bons estudos.